aquilo que eu falei, meditem em casa, porque eu vou voltar a pregar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Essa mensagem tem um tema. Eu vou mencionar o tema. Sem ação não haverá reação. Amém? É o tema dessa mensagem. Sem ação não haverá reação. 2 Crônicas 7,14. Só mais um instantinho de pé. Diz a palavra do nosso Deus. Ele mesmo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Deus vai agir quando você entender e tomar sua posição. Amém? Se não houver uma ação, não vai haver uma reação. Havendo a ação, tomada de posição, entender o que Deus fala, cumprir o que Deus quer, Deus vai agir. Amém? Deus vai agir. Eu preciso que Deus haja, eu preciso que Deus trabalhe, eu preciso que Deus faça algo. Todos nós precisamos. Porque todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, enfrentamos momentos de crise, de tribulação, de falta disso, falta daquilo. Todo tempo nós passamos por muitas coisas que nos entristecem, mas Deus agindo, nós vamos permanecer de pé, firmes, não vamos desanimar, vamos continuar em frente, revestidos do seu poder, da sua armadura, tendo a plena convicção, a fé de que vamos vencer. Amém? Todos nós queremos alguma coisa de Deus. O primordial é buscarmos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que nós precisamos dEle. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e aguardar que Ele fará. Que Ele fará. Compreendendo o amor, o que vamos fazer? Eu queria contar uma história rápida para você. Um viajante caminhava às margens de um lago. Ao ver um canoeiro preparando-se para zarpar, puxou conversa com ele e descobriu que seus destinos eram o mesmo, a outra margem do rio. Tanto quem ia de canoa como quem ia a pé tinha o mesmo destino. Então o que ele faz? Pediu uma carona, propondo-se a ser o remador. Olha, se me dá uma carona na tua canoa, eu vou remar para você. Era uma forma dele retribuir o favor. Entrou na canoa, pegou os remos de madeira e reparou que neles estavam esculpidas duas palavras. No remo da esquerda estava escrito acreditar, e no remo da direita estava escrito agir. Remar e agir. Ele nunca tinha remado antes, e rapidamente descobriu que não é tão fácil quanto parece. A canoa ficava navegando em círculos, ora para a esquerda, ora para a direita. O dono da canoa, um idoso muito simpático, procurava não ser grosseiro, mas não podia conter o sorriso. Por fim, já cansado, o viajante pede ajuda. Por favor, Senhor, como é que eu faço para esta canoa ir só para a frente? O canoeiro respondeu:
A resposta está nos remos. O acreditar e o agir têm que ser impulsionados ao mesmo tempo e com a mesma força. Percebe? O acreditar e o agir precisam ser impulsionados ao mesmo tempo, com a mesma força. Isso é para a nossa vida. Caminhamos juntos. A fé e as obras podem ser chamadas desses dois remos, né? Ter fé e não ter obras é caminhar em círculos, é navegar em círculos. Ter obras e não ter fé é a mesma coisa. As duas juntas, sendo impulsionadas com a mesma força, trará o resultado que nós esperamos. Amém? Mas agora eu quero ir para um outro texto, porque o Senhor Deus declarou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, que mais? Que mais? Se ele se humilhar e orar, buscar o quê? A minha face e se converter, aí Deus vai ouvir. A gente ora, fala com Deus, pede. Tem gente que pensa que orar demais é a resposta para tudo. Tem gente que fica horas e horas orando, como eu vejo em algumas igrejas, que a oração é o que eles mais fazem, ora, aguardando resposta, e às vezes a resposta não vem. E eu vou repetir o que eu falei na sexta. Aí qual é a justificativa do crente? Não é o tempo de Deus. Não é verdade? Ainda não é o tempo de Deus. Tem que aguardar o tempo de Deus. E o que foi que eu falei na sexta-feira? Já é o tempo de Deus. Já é tempo do Senhor fazer grandiosas coisas a teu favor nessa terra, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Mas ele não responde à oração. Tem orações que são feitas e ele não responde. Tem pessoas jejuando, toda semana pegam 1, 2, 3 dias e jejuam um dia inteiro, e a resposta não vem. O que está errado? Deus fechou os ouvidos? Deus não está olhando para mim? Será isso? Ou será que Deus quer mais oração? Então eu vou orar mais, eu vou triplicar minhas orações, eu vou jejuar mais. Vai emagrecer, vai ficar com a imunidade baixa, vai ficar doente, e vai reclamar com Deus. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, e olha aí a resposta: estou doente. Por quê? Qual seria a resposta? Talvez não seja esse jejum que Deus queira. Talvez não seja esse tipo de oração que Deus espera. Talvez Deus espera algum outro tipo de ação, algum outro tipo de jejum que o agrade, para que Ele aprove e sare a sua terra, torne você próspero sobre essa terra. Eu quero ir com você em Isaías, no capítulo 58, verso 1 ao verso 4. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Deus já levanta o atalaia, a sentinela, para abrir a boca e falar bem alto, anunciar bem alto, que o povo está vivendo de maneira incorreta diante do seu Deus. Amém? Verso 2: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Ou seja, parece, né? Eles vão diante de Deus dessa forma. Verso 3: por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Deus, por
Porque eu tenho jejuado e o Senhor não tem visto? Era isso que eles diziam. Porque nós nos humilhamos e não reparaste. Temos jejuado, o Senhor não tem visto. Temos nos humilhado e o Senhor não tem reparado. Porque não há resposta. Não há resposta. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Deus está respondendo: olha, ouço o seu jejum, eu não compreendo o seu jejum, nem quero compreender, porque quando vocês jejuam com algo para vocês mesmos. Vocês jejuam esperando uma resposta para vocês. Vocês são egoístas. Jejuam achando que me agradam. Oram achando que estão me agradando. Mas vocês têm vivido para vocês mesmos. É isso que Deus estava dizendo para Israel. Vocês têm vivido para vocês. Vocês não têm atentado para os outros, só para vocês. Jejum de tolo, sacrifício de tolo. Ter uma vida de oração. Estou sempre orando. Oro como Daniel, 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde, à noite, se brincar de madrugada. Jejuo 2 vezes por semana, como todo bom judeu lá. Entrego meu dízimo. Faço tudo certo. Por que Deus não está olhando para mim? Por que Deus não está me dando resposta? Por que eu não alcanço aquilo que eu preciso alcançar? Deus responde: porque vocês fazem para vocês mesmos. É do agrado de vocês. Vocês esperam algo para vocês. Amém? Verso 4. Seu jejum termina em discussão e rixa. Por quê? A pessoa jejua, ora, e faz como os fariseus. Você vai voltar aqui nesse texto, abre outro para mim. Abre Mateus 6,16. Seu jejum acaba em rixa, em briga. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Se sentem melhores que os demais, Tem quem anuncia o seu jejum. Tem quem se gaba para o outro. Ser homem, ser mulher de oração. Homem, mulher de jejum. É um hipócrita, a Bíblia diz. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Não tem mais nada para eles. Deus não vai dar mais nada para esses. Por quê? Volta lá no verso 4 do Isaías 58, no capítulo 58, verso 4. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Tem muitos que ali na época se sentiam melhores do que os demais. Muitos judeus achavam-se dignos de respeito, dignos de terem outros em submissão a si mesmos, por se acharem santos, por se declararem santos. E jejuavam, mas a Bíblia diz que eles não alcançavam o que eles buscavam no jejum. O que é um jejum? Vamos lá. Jejum, geralmente, é quando se rejeita algo que se pode comer. É como quando se rejeita algo permitido. Me é permitido comer bem, me é permitido beber, ou um suco, a água, me é permitido. E o jejum é a prática da rejeição disso tudo para alcançar-se um objetivo. E qual é o objetivo? Deus vai responder no próprio Isaías 58 para nós. Ele vai responder. Antes, eu vou lá com você em Jonas, no capítulo 3, e verso 5, prosseguindo ao 10. O jejum, então, é a rejeição daquilo que se pode comer ou beber. Determino eu um tempo, 6 horas, 12 horas, 24 horas, eu determino o meu jejum e o faço. E aí eu tenho um objetivo. Todos fazem o jejum com algum objetivo.
Essa é a história de Jonas, um profeta que foi levantado para pregar a destruição da cidade chamada Nínive. Deus levantou ele como atalaia para ir lá falar para Nínive: olha, Deus vai destruir vocês, vai destruir a cidade de vocês. Os ninivitas creram, depois que Jonas prega, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, ou seja, foi anunciado: se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, não se converterem, não fazerem o que é reto aos olhos do Senhor, Deus destruirá vocês e a vossa cidade. E imediatamente o rei daquela cidade creu, o rei daquela província creu, e fez com que todos os demais também crescem. E aí diz: vamos todos nós agora jejuar. E tudo certo. Vamos fazer um jejum para agradar a Deus. Está tudo certo. Ele não destrói nossa cidade. Não foi isso. Está incompleto. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Faziam jejum, não comiam, não bebiam e vestiam uma roupa feita de saco. Aqueles sacos de cereais. Faziam roupas de panos de sacos. Por quê? Essa roupa de pano de saco, ela representava a humilhação. Todo judeu que ia jejuar em determinadas épocas, eles se vestiam assim, para que isso representasse a humilhação deles. Como diz: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvi-los e vou sarar a sua terra. Foi o que aconteceu com Nínive. Eles jejuaram, vestiram-se de pano de saco. Verso seguinte: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, sinal de arrependimento e humilhação. Esse é o jejum. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. É um jejum completo. Não comem, não bebem, vestem-se de maneira humilhante, para tocar o coração de Deus, para pedir a Deus que Deus reconsidere o decreto de destruição da cidade. Verso 8: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus. Você viu? Humilhação, oração, buscando a face de Deus. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. E olha lá, o que mais vai tocar o coração de Deus: deixem os maus caminhos e a violência. Convertam-se dos seus maus caminhos. Deus vai ouvir esse povo. Ali já vai ouvir. Deus já está ouvindo. Eles entenderam direitinho a lição dada a eles pelo profeta. Eles se humilharam, eles oraram, eles se vestiram de roupas humilhantes, eles deixaram de comer e de beber, e clamaram, oraram, e deixaram de praticar o mal. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Porque não adianta fazer o jejum só, não adianta se vestir com roupas humilhantes só, não adianta fazer uma campanha de oração, não adianta ficar uma madrugada ou madrugadas inteiras orando, clamando de joelhos, cara no pó, orando, aguardando Deus responder. Deus requer mais de nós, mais do que isso. Isso é muito fácil fazer. É só jejuar? É só orar? Está feito. É muito fácil. Posso ter uma vida de oração
Se é para eu alcançar o que eu preciso, mas é fácil. Jejuar, quantas vezes por semana? 2, 3? Quanto tempo tem que jejuar? 2 horas? 20 horas? Eu vou fazer. É muito fácil isso. É simples. A questão é se converter dos seus maus caminhos. Existe um texto que diz, lá mesmo em Mateus, diz que esses hipócritas fariseus oravam muito, se vestiam, bem nas praças e ficavam orando, falando bonito, e o povo todo ficava lá, oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus diz para os seus, eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não é assim que se toca o coração de Deus. Não é assim que se toca o coração de Deus. Amém? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A questão é que Deus sabia que eles iam se arrepender. Deus sabia. E Jonas não queria ir lá, não. Jonas não queria ir lá, não queria, porque já havia uma rixa entre o povo de Nínive e os judeus. Esse povo já tinha feito mal aos judeus, e o Jonas não queria, tomou o caminho contrário. Foi muita batalha para o Jonas entender que ele tinha que ir lá para pregar para aquele povo, porque o Jonas sabe quem Deus é, e sabe o que Deus faz quando alguém se arrepende dos seus maus caminhos. E Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Isso é o que muitos chegam à conclusão, que Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, porque aquele povo no coração de Jonas não merecia. Tanto que Deus faz uma prova com Jonas, no momento em que ele põe uma árvore lá, para dar sombra para Jonas, enquanto o povo lá está pensando o que fazer. Jonas dorme debaixo daquela sombra gostosa. Depois Deus mata aquela árvore imediatamente, ela se seca. Jonas fica bravo com Deus e fala, o Senhor destruiu a árvore, ela não estava fazendo mal nenhum. E aí Deus fala para ele, então, você se preocupou com a árvore, não devo eu me preocupar com esse povo, que não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda? Então ele fez Jonas entender que o povo, que as pessoas precisam ter uma segunda chance. E aquele povo aproveitou esse momento, aproveitou essa chance dada e se arrependeu. Amém? Agora a questão do profeta é, se ele não abrir a boca e não anunciar o que Deus manda anunciar, se o povo se perder, então o povo vai se perder, e Deus vai requerer desse profeta a alma daqueles que se perderam, porque ele não quis adverti-los, porque ele não quis anunciar a palavra da verdade. Amém? Isso está em Ezequiel capítulo 33, no verso 6 e 7. Essa é a responsabilidade dos líderes. Por isso profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales, assim diz o soberano Senhor, falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o Senhor soberano, o Senhor, juro de mão erguida, que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Então ele levanta o profeta para anunciar o que vai ser feito, ou de bom ou de ruim. E o profeta tem que obedecer. Amém? Obedecer. Vamos lá para Isaías 58. Recapitulando os versos 1 ao 4. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os seus mandamentos, e os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nós nos humilhamos, e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Quem está fazendo assim não pode esperar que Deus dê resposta. Quem é homem e mulher de oração e de jejum,
e está fazendo exatamente assim, não pode esperar a resposta de Deus. Amém? Verso 5: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Deus está confrontando o seu povo. É isso que vocês chamam de jejum? Ficar algumas horas sem comer e sem beber? Ele está confrontando o povo. É isso que vocês chamam de jejum? Escolher um dia ou outro e jejuar? É isso jejum? Ou seja, Deus está reprovando este jejum. Ele está reprovando. Verso 6: o jejum que desejo não é este? Olha só o jejum que Deus deseja do homem. Olha só o jejum que Deus deseja da mulher, do crente, daquele que se chama pelo nome de Deus, filho de Deus. O jejum que deseja não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Ou seja, será que o jejum que Deus espera de nós não é a nossa própria renúncia em favor dos demais? Não é isso que Deus espera do bom cristão? Não é isso que Deus espera do seu filho, da sua filha? Que nós soltemos essas correntes de injustiça. Por quê? Porque muitas vezes nós, os crentes, somos pessoas injustas. Porque nós só vamos lá e corrigimos aquilo que nós achamos errado, mas nós não olhamos para o nosso próprio erro. Jesus declara: você tenta tirar o cisco do olho de um irmão e esquece de olhar para a trave que está no seu olho. Porventura o jejum que Deus quer de nós não é que nós renunciemos o nosso próprio ser, renunciemos o nosso próprio eu, nos achamos capazes de apontar o dedo, nos achamos capazes de julgar pessoas, nos achamos capazes de dizer o que é certo e o que é errado. É isso que Deus espera de nós? É o jejum que eu e você costumamos fazer, que Ele está se alegrando, que Ele está aprovando? Por isso, muitas vezes não há resposta. E tem quem diga: eu falei isso pela manhã, estou falando desde sexta-feira, porque Deus incomoda o meu coração há 2 semanas. Esse texto eu estou meditando há dias, buscando entender o querer de Deus para mim e para a igreja. Então, meditando, buscando, eu entendo: nós estamos jejuando errado. Homens e mulheres que se acham capacitados para julgar, para apontar dedo, para dizer o que tem que ser feito, o que tem que deixar de ser feito. Não é esse o jejum que Deus quer. É que Ele solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo. Desatar as cordas do jugo. Tem crente que põe jugo sobre os outros. Sabe o que é jugo? É uma madeira que vem sobre a cabeça do boi aqui, ó, que tem cordas amarradas nele. É um peso sobre a cabeça, sobre as costas do boi aqui, essa região. Isso é jugo, e ele é pesado. E aqui está dizendo: desate as cordas do jugo. Muitos crentes estão colocando peso sobre a vida dos outros crentes. Muitos líderes colocando pesos grandiosos, miraculosos sobre as costas dos crentes. Jugos que não são suportáveis. Entendem por quê? Porque se acham mais santos? Porque se acham melhores? Porque se acham os bambamãs de Deus e que só eles têm direito a entrar no reino de Deus? Jesus diz: hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem. É isso que Deus diz para eles. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto? Será que não é esse o jejum que Deus espera de nós? Partilhar a sua comida com o faminto. Teve um casal aqui agora, conheci ontem. Eu vou contar isso para que Deus seja louvado. Estou na Silva Bueno ontem, do lado da Chocolândia, com a minha esposa. Ela foi lá, eu fiquei no carro, porque eu estava sujo, cansado, que nós íamos da casa do seu José, e eu tive que chegar ainda a levar ela lá. Fiquei no carro quietinho lá, e aí tem uma mulher assim, conversando com um homem, e eles são marido e mulher, e de repente aquela mulher vem para o meu lado, e ela vem até o meu carro, e vem na janela, pede licença para conversar comigo, e me pediu umas moedas. Nós estamos precisando de dinheiro, porque
Meu marido faz crochê e nós vendemos e vivemos disso. Nós estamos há 2 anos na rua. O que eu compreendi, são 2 anos que eles estão na rua, porque pode ser que estejam até mais. Estamos há 2 anos na rua, não temos onde morar, perdemos tudo que nós tínhamos. E fomos conversando, e eu fui me interessando na conversa, porque eu gosto de conversar bastante com a pessoa, para buscar discernir se o que aquela pessoa está falando é real e verdadeiro, porque tem muita gente mentirosa, mesmo entre os mendigos, tá? E conversando, eu vi a necessidade real daquela pessoa, e disse para ela: olha, eu vou te dar o meu endereço da minha igreja, você vai até lá, e você vai se identificar e dizer: o pastor Marcos me enviou aqui, para me dar uma cesta básica e roupas, ele disse que tem roupas que eu posso escolher para mim e para o meu marido. E aí ela me interrompeu e falou assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Não que eu goste de me apresentar assim, mas eu vou dar o endereço, diga que você falou com o pastor Marcos, a referência, só questão de referência. Então ela falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Olha, puxa, e se eu falar para o senhor que eu sou desviada? Não me admira, não me assusta, me entristece. Eu sou desviada. O senhor conhece a igreja Comunhão Plena? Eu falei: conheço. O apóstolo Sérgio Lopes? Eu falei: conheço. Eu fui daquela igreja, eu era baterista do ministério de louvor daquela igreja, eu toquei para Deus muitos anos da minha vida, e os meus tios, a minha tia e o meu tio são apóstolos, mas chegou um momento da minha vida que eu parei. Eu já não tocava mais para Deus, eu já não adorava mais Deus, o que eu fazia não fazia mais para Deus, porque eu já não conseguia mais. Eu vi tanta coisa errada, eu vi tanta falcatrua, eu vi tanta coisa feia sendo feita, que eu fui desanimando, eu fui parando, eu fui desistindo, e de repente eu me vi longe de Deus. Eu usei drogas dentro da igreja, eu antes de ir para a bateria ia no banheiro e cheirava cocaína, e depois ia para a bateria para tocar louvores, mas eu não fazia mais para Deus. Eu não fazia mais para Deus. Eu desandei, eu desacreditei de Deus, eu desacreditei dos homens. Eu não quero mais voltar para a igreja. O senhor me desculpa, eu vejo que o senhor é uma pessoa diferente, mas eu não quero mais voltar, porque eu estou muito magoada. Eu sei que eu estou na rua, que eu estou mendigando por culpa minha, é consequência de eu ter abandonado o Senhor. Eu sei disso, mas eu não consigo mais olhar para esses homens e achar que Deus opera através deles, percebe? E aí eu dei o endereço e ela veio aqui hoje, e ela chegou exatamente no horário que eu falei para ela que ela podia vir. Ela veio com o esposo dela, e os obreiros serviram a ela e o esposo, deram o que eles precisaram, eles foram embora, e o esposo recebeu um abraço do pastor Antônio e de outros obreiros que estavam lá fora, e o esposo olhou para mim e falou assim: vocês são diferentes, nós somos muito bem recebidos, nós somos muito bem abraçados, todos vieram nos abraçar. Eu nunca vi isso, porventura não será esse o jejum que Deus espera do crente? Porque o crente faz diferença entre um e outro. O crente julga a aparência de uma pessoa, o crente julga a palavra que sai da boca da pessoa, o jeito dele andar, o jeito dele se vestir. O crente julga. Porventura é isso que Deus espera de nós? Deus espera um jejum real e verdadeiro. Não é o partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Porventura não é esse o jejum que Deus quer? Percebe? A igreja está abarrotada, tem gente, não sei quantos milhões de evangélicos, mas será que tem crente assim? Será que tem crente praticando esse jejum? O jejum da sua própria carne, o jejum do seu próprio eu. Será que tem crente assim? Porque é isso que Deus espera do crente, é isso que Deus espera da gente. Não que batamos no peito: eu fiz, eu faço, eu sei, eu ensino, não! Deus espera de nós humilhação, porque o que eu faço não faço para mim, faço para Deus. O que eu faço não faço com interesse próprio, sim para Deus. O meu interesse é no reino de Deus. O interesse de um crente precisa ser no reino de Deus.
O interesse do crente precisa ser em herdar a glória, herdar a cidade eterna. E para herdar, para entrar lá, precisa se humilhar nessa terra, sim. Precisa se humilhar. Porque se não o fizer, não vai chegar em lugar nenhum. Vai estar como a pessoa que pegou o cara na canoa, rema errado e a canoa fica girando e não sai do lugar. Se você não agir como Deus espera, Deus não vai agir por você. Se você não entender que dependendo das suas ações haverá uma reação de Deus, uma reação que você aguarde, se você não fizer o que Ele quer, isso não vai acontecer. Deus só vai agir em favor daquele que se humilha, que faz as boas obras ao lado da sua fé. Não é partilhar sua comida com o faminto, obrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, olha lá, você não tem guardado resposta de Deus? Não tem orado para guardar por resposta? Não tem jejuado por resposta? Nós não temos feito isso, mas temos feito certo? Não, Senhor, eu não tenho feito certo. Eu compreendo, meu Pai, que eu estou fazendo tudo errado de novo, Pai. Eu estava acusando, eu estava apontando meu dedo, eu estava achando que eu era melhor, eu estava achando que eu estava fazendo certo. Senhor, a Tua palavra me deixou nu de vergonha. Tua palavra me deixou nu de vergonha. E eu me escondo de Ti, porque eu estava praticando errado a vida cristã. Se eu o fizer, se eu me arrepender e me converter dos meus maus caminhos e praticar as boas obras que Deus espera como jejum, aí sim a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Eu estou com vergonha de Deus. Eu estou com vergonha das minhas ações. Porque o que eu tenho feito não é nem um terço do que Ele requer de mim. Eu estou com vergonha. Eu tenho capacidade, tenho saúde, sabedoria me foi dada, e eu não tenho dado o meu melhor para que o meu Deus seja exaltado entre as nações. O que eu tenho feito é nada diante do que Deus requer, porque Ele sabe que eu posso dar. Nos humilhemos diante do Senhor. Porque eu toco, porque eu prego, sou líder, porque eu faço, porque eu sou reconhecido. É nada diante de Deus, é nada. Não passa de música, não passa de música, ritmos, não passa de pequenos trabalhos corriqueiros, vãos, tudo que eu faço, porque Deus requer mais. Deus requer mais de mim. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz desapontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Como Deus tem vontade de fazer grandiosas coisas na tua vida e na minha. Como Deus quer fazer coisas grandiosas. Isaías 59. Como Deus quer fazer grandiosas coisas. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar.
Porque para alguns Deus encolheu o braço, deixou de estender a sua mão. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus não está com o braço encolhido e nem está com os ouvidos tapados. Eu oro, clamo, jejuo, faço campanha, uma atrás da outra. Vou no monte, oro nas vigílias, e Deus ainda não me ouviu. Deus não está com os ouvidos fechados, não está com o braço encolhido. É o que eu disse, é tempo de Deus nos abençoar, é tempo de nós sermos beneficiados pelo favor de Deus. Então por que Ele não o faz? Porque nós estamos negligenciando a sua vontade para nós sobre essa terra. Verso 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém? Quer ver uma coisa bem simples que impede a sua oração de ser ouvida por Deus? Marido em discussão com a esposa, marido e esposa crente, virou a cara um para o outro, está com raiva um do outro, não suporta um ao outro, um no quarto, um na sala, um entra, outro sai, até as suas orações serão impedidas, diz a palavra de Deus. Sua oração não vai chegar a Deus, Ele não vai te ouvir. Por quê? Só porque a gente brigou? Eu estou certo, ela está errada. Eu estou certo, ele está errado. É? Deus está se importando com quem está certo ou errado? É isso? Deus fica do lado de quem está certo e dá as costas para quem está errado num casamento? É isso? Ambos serão uma só carne, diz o Senhor. Então não tem esse, não tem aquele, é uma só carne. Se não estão bem, se não querem se entender, se não querem se perdoar, se não querem voltar a andar lado a lado, não adianta orar, não adianta clamar, Deus não os ouvirá. Simples assim. Percebe? Tem gente que pensa que oração é a resposta para tudo. Não, a resposta para tudo é você viver uma vida que Deus aprove. Irmão, é tempo da graça. É tempo da graça. A gente peca mesmo, vai fazer o quê? Somos pecadores, vai fazer o quê? Deus nos conhece, sabe disso, né? Não é o jeito que eu falo que eu sou. Deus olha lá para dentro, Ele sabe que eu não consigo. Faça assim. Deus não se deixa enganar, escarnecer. Deus não se deixa. Aquilo que o homem plantar, ele colhe. Gálatas 6, verso 7. O que o homem plantar, ele colhe. Serão impedidas as vossas orações se vós não vos converterdes dos vossos maus caminhos. Tem gente que pensa que ser ímpio é matar alguém lá fora com faca, com arma. Pensa que ser ímpio é fazer atrocidades. Pensa que ser ímpio é isso. Ser ímpio é simplesmente negar o fato de que eu preciso renunciar ao meu próprio eu em favor das pessoas. Ser ímpio é negar o perdão para alguém. Ser ímpio é deixar de praticar o bem. Isso é ser ímpio. Isso é ser ímpio. Se nós não nos convertemos do nosso mau caminho, Deus não poderá nos ouvir. Convertei-vos, para que Deus possa operar o seu querer, porque o desejo de Deus é nos dar grandiosas conquistas nessa terra. O desejo de Deus, a vontade de Deus é nos fazer o melhor, mas para que isso aconteça, eu preciso agir, você precisa agir. E aí então alcançaremos. É como disse, aí sim você vai clamar e Ele vai te ouvir, e haverá cura. Amém, igreja? Para quem não ouve, o pior ainda está por vir.
Mateus 25. Vamos pegar o verso, lá pelo verso 35. Vamos ver se eu entro onde eu quero. Isso. Peça o verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Venham, benditos. Quem são os benditos? Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Volta um aqui. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Tem tanto crente enfermo na igreja, que o outro crente, em vez de cuidar dele na sua enfermidade, está enfiando mais a agulha, está ferindo mais na ferida, está lá pegando, está lá beliscando. Você é pecador, você não está na presença de Deus, você virou as costas para Deus, você está querendo o que aqui? Vai embora, raça de víbora. Tem crente fazendo isso com crente, pessoas enfermas ainda na fé, que precisam de cura, precisam de auxílio médico. Quem são os médicos? Os cristãos que já estão um nível acima, os cristãos que já renunciaram à sua própria vida para cuidar desses enfermos. E se cuida de enfermos com amor, não só com remédio. Não basta dar só o remédio, tem que dar amor. A cura vem mais rápido com o amor e o remédio. Jesus Cristo é o remédio, mas esse remédio só funciona se existir um amor verdadeiro. Esse remédio vai ser inútil se não houver o amor, porque Cristo só vai operar com amor se Ele ver o amor sendo praticado. Se Ele não vê, não vai haver cura. Verso 37. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Se encaixa perfeitamente no jejum que Deus requer. Ser dado ao trabalho do amor e do evangelho. Se encaixa perfeitamente. Agora, aqueles que jejuam, que oram e que né? Verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, preso, e não te ajudamos? Porque é assim o hipócrita. Ei, Senhor, tanta coisa que eu fiz na terra para o Senhor. Quando foi que eu fiz isso daí? Não me lembro. O senhor não lembra daquela igrejona que eu tinha? O senhor não lembra da minha liderança eficaz? Dos meus métodos infalíveis? O senhor não se lembra? Quando é que eu me encaixei nisso daí? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo.
e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Quando eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, e tomar uma posição, e começar o trabalho da boa obra, de renúncia do meu próprio ser, em favor de seu reino, e fazer tudo aquilo que Isaías, usado pela boca de Deus, declarou, então eu estarei sendo visto pelo Senhor como justo. Eu não posso ser visto por Deus como justo só porque eu oro, só porque eu louvo, só porque eu tenho cargo na igreja, só porque eu ando bem vestido, só porque eu não faço mal para ninguém. Eu não posso ser visto justo por Deus dessa forma. E sim quando eu renuncio-me a mim mesmo e pratico as obras que o Pai quer que eu pratique. Aí então serei visto como justo na terra e herdarei o reino de meu Pai. Aí sim. Entendemos, igreja? Amém? Segundo Crônicas 7:14. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, renunciar a si mesmo, e orar com palavras dignas de serem ouvidas, orar tendo feito as boas obras, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Ezequiel 18:30. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Imagina, isso é Velho Testamento, Deus não vai fazer isso não. Cada um dará conta de si mesmo para Deus nesse dia. Cada um. Ai, pastor, você está me deixando com medo. Não podemos ter medo. Nós temos que ter juízo e fazer o que é certo. A cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Vou ler de novo. Portanto, ó nação de Israel, ó igreja do Senhor, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Ezequiel capítulo 18, verso 22. Se não for 22, é adiante. Verso 23. Verso 24. Todo esse texto é maravilhoso, mas eu quero pegar. Se porém um justo se desviar de sua justiça, ou seja, estava fazendo tudo certo, Deus estava feliz, estava ajudando, cooperando, amando, perdoando, praticando a bondade a todos os seres humanos, bons ou maus. Você estava sendo bom e fazendo aquilo que agrada a Deus. Se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, quantas práticas dos ímpios são praticadas pela igreja? Inúmeras. No geral, quantas são? Nós precisamos fazer a diferença, gente. Nós temos que fazer a diferença. Ah, não vai muito. Os ímpios se unem mais do que os justos. Para a prática da maldade, a união é mútua. Para a prática do bem, poucos se unem, né? Não vou me aprofundar, mas pense nisso. E cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Deus está falando. Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Senhor,
Eu fiz tanta coisa, Senhor, eu dei de comida aos pobres, Senhor, aquele que estava enfermo, eu visitei, aí eu fui lá e acolhi o estrangeiro, eu fiz tudo que o Senhor mandou, estava tudo certinho, mas você se desviou em algum momento e não quis mais andar nesse reto caminho. Mas e o que eu fiz, Senhor? Não vai ser levado em consideração? Não, não vai ser, não vai ser. Nenhum dos seus atos justos será lembrado por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então Deus não pega leve com ninguém. Amém? Porque tem muito cristão achando que Deus pega leve porque é filho, né? Ai, tadinho, meu filho. Tadinho não. Plantou, colhe. Amém? Deus não pega leve com ninguém. Ele é justo, Ele é santo, e Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a isso aqui, hein? Ele é fiel a esta palavra. Ele não volta atrás. Só volta atrás se houver arrependimento e mudança de conduta, mudança de caráter. Aí Deus volta atrás. Quer ver? Verso 20. Olha como Deus volta atrás, no verso 20. Aquele que pecar é que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Verso 21. Agora, mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e o fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Então Deus volta atrás. Deus volta atrás. Você caiu? Está em pecado? Se arrependa, saia do erro, faça a vontade de Deus, porque Deus volta atrás e te perdoa, e te dá forças para você continuar, e te dá mais daquilo que você imagina para você vencer. Mantenha-se na justiça, fazendo a justiça de Deus, sendo justo para Deus. Quando é que nós somos justos? Quando nós praticamos o bem, não só com ações humanitárias, mas com as nossas ações espirituais e físicas a favor das pessoas, com as minhas palavras, com os meus pensamentos também. Eu preciso ser justo para Deus me aprovar e eu herdar o reino dos céus. Amém? Amém? Atos 3,19. Conclusão. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa é a vontade de Deus para todos nós, que nós façamos o seu querer. O que é mesmo que eu tenho que fazer para Deus me aprovar? Porque eu já vou sair daqui arrependido e praticando estas boas obras. Eu estou devendo perdão para uma pessoa, eu vou lá perdoar ela, eu vou lá abraçar ela, ainda que ela me rejeite, eu vou abraçar ela. Se ela não perdoar, eu vou ficar triste, mas pelo menos eu fui lá e pedi perdão. O que eu vou fazer? Para entrar no reino de Deus mesmo, o que eu tenho que fazer? O meu jejum para ser aceito por Deus, o que mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar boas obras, eu tenho que acolher, eu tenho que ser acolhedor, bondoso, eu tenho que ser um praticante do fruto do Espírito Santo. Amém? Eu não me lembro bem, eu vou voltar para lá, eu vou lá na palavra, ela está lá para mim todos os dias ler. Meu Deus, qual é o mesmo jejum? Qual é o jejum? Que eu reparta o pão com o faminto, que eu recolha em casa os pobres desterrados, que quando eu ver o nu eu cubra, que eu não me esconda daquele que é da tua carne. Sim, aí o Senhor vai operar os seus milagres na minha vida, quando eu praticar a justiça do Senhor. Pratique a justiça, igreja, e viva. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Não pense que você está certo em tudo que você faz. Por amor a Deus, muitas vezes eu certo peço perdão. Eu peço perdão mesmo estando certo, mas eu não chego lá para a pessoa e falo assim: olha, eu sei que estou certo, mas vou te pedir perdão. Jamais. Isso não é humilhação.
Humilhação é eu chegar lá e fazer que ele compreenda: olha, eu sei que eu também errei, me perdoe, de coração. Sabe por quê? Porque eu certo estou errado. Eu certo eu estou errado. É só eu querer justiça a meu favor, que eu já estou errado. Quem pratica a justiça por mim é Deus, não sou eu com as minhas mãos. Amém? Então faça, haja. Deus agora espera ações, Deus espera agora posição. Vamos tomar a posição, vamos marchar na prática do bem, para Deus nos aprovar, porque Jesus está às portas, Ele já está voltando. Não temos tempo a perder, não temos tempo a perder. Vamos viver o que a gente muitas vezes canta: não tenho tempo para ressentimentos, quando eu vejo que o Senhor me ama. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus.